Continuação da leitura do Deus Caritas Est. Eu preciso voltar na parte que eu tava, eu acho que tava na terceira parte, né? Parte 3, 1.3. Era parte 1, mais um tópico 3, não era isso? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Deixa eu só contar pra ver se eu não tô ficando louca. É isso mesmo. Parte 1, aí tem o tópico 1, que é um problema de linguagem. O tópico 2, Eros e Ágape, diferença e unidade. E agora a gente tá no terceiro tópico da primeira parte, chamada A Novidade da Fé Bíblica. Tá? Vamos lá. Antes de mais nada, temos a nova imagem de Deus. Nas culturas que circundam o mundo da Bíblia, a imagem de Deus e dos deuses permanece, tudo somado. Pouco clara em si mesma, pouco clara e em si mesma contraditória. No itinerário da fé bíblica, ao invés, vai se tornando cada vez mais claro o unívoco, aquilo que é a oração fundamental de Israel. O Shema resume nessas palavras: Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. Existe um único Deus, que é o Criador do céu e da terra, e por isso é também o Deus de todos os homens. Dois fatos se singularizam neste esclarecimento: que verdadeiramente todos os outros deuses não são Deus, e que toda a realidade onde vivemos se deve a Deus, é criada por Ele. Certamente a ideia de uma criação existe também a Lures, mas só aqui parece perfeitamente claro que não um Deus qualquer, mas o único Deus verdadeiro, Ele mesmo, é o autor de toda a realidade. Esta provém da força de sua palavra criadora. Isso significa que esta criatura lhe é querida, precisamente porque foi desejada por ele mesmo, foi feita por ele. E assim aparece agora um segundo elemento importante. Este Deus ama o homem. A força divina que Aristóteles, no auge da filosofia grega, procurou individuar mediante a reflexão, é certamente para cada ser objeto do desejo e do amor. Como realidade amada, esta divindade move o mundo. Mas ela mesma não necessita de nada e não ama, é somente amada. Ao contrário, o único Deus em que Israel crê ama pessoalmente. Além disso, seu amor é um ato de eleição entre todos os povos. Ele escolheu Israel e ama-o, mas com a finalidade de curar, precisamente deste modo, a humanidade inteira. Ele ama, e este amor pode ser qualificado sem dúvida como Eros, que no entanto é totalmente ágape também. Sobretudo os profetas Oséias e Ezequiel descreveram esta paixão de Deus pelo seu povo com arrojadas imagens eróticas. A relação de Deus com Israel é ilustrada através das metáforas do noivado e do matrimônio. Consequentemente, a idolatria é adultério e prostituição. Assim se alude concretamente, como vimos, aos cultos da fertilidade com seu abuso do Eros, mas ao mesmo tempo é descrita também a relação de fidelidade entre Israel e o seu Deus. A história de amor de Deus com Israel consiste na sua profundidade, no fato de que ele dá a Torá, isto é, abre os olhos a Israel sobre a verdadeira natureza do homem, indica-lhe a estrada do verdadeiro humanismo. Por seu lado, o homem, vivendo na fidelidade ao único Deus, sente-se si próprio como aquele que é amado por Deus e descobre alegria na verdade, na justiça, a alegria em Deus que se torna a sua felicidade essencial. Quem terei eu nos céus? Além de vós, nada mais anseio sobre a terra. O meu bem é estar perto de Deus. Salmos 73, 72, 25, 28. O eros de Deus pelo homem, como dissemos, é ao mesmo tempo totalmente ágape. E não só porque é dado de maneira totalmente gratuita, sem mérito algum
precedente, mas também porque é amor que perdoa. Sobretudo, Oséias mostra-nos a dimensão da ágape no amor de Deus pelo homem, que supera largamente o aspecto da gratuidade. Israel cometeu adultério, rompeu a aliança. Deus deveria julgá-lo e repudiá-lo. Mas precisamente aqui se revela que Deus é Deus e não homem. Como te abandonarei, ó Efraim? Entregar-te-ei, ó Israel. O meu coração dá voltas dentro de mim. Comove-se a minha compaixão. Não desafogarei o furor da minha cólera, não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem. Sou santo no meio de ti. Oséias capítulo 11, versículos 8 e 9. O amor apaixonado de Deus pelo seu povo, pelo homem, é ao mesmo tempo um amor que perdoa, e é tão grande que chega a virar Deus contra si próprio, seu amor contra a sua justiça. Nisto o cristão veja esboçar-se veladamente o mistério da cruz. Deus ama tanto o homem que, tendo-se feito ele próprio homem, segue-o até a morte. Deste modo, reconcilia justiça e amor. O aspecto filosófico e histórico-religioso saliente nesta visão da Bíblia é o fato de, por um lado, nos encontrarmos diante de uma imagem estritamente metafísica de Deus. Deus é absolutamente a fonte originária de todo o ser, mas este princípio criador de todas as coisas, o Logos, a razão primordial, é ao mesmo tempo um amante com toda a paixão de um verdadeiro amor. Deste modo, o Eros é enobrecido ao máximo, mas simultaneamente tão purificado que se funde com a ágape. Daqui podemos compreender que a recepção do Cântico dos Cânticos no cânone da Sagrada Escritura tenha sido bem cedo explicada no sentido de que aqueles cânticos de amor no fundo descreviam a relação de Deus com o homem e do homem com Deus, e assim o referido livro tornou-se, tanto na literatura cristã como na judaica, uma fonte de conhecimento e de experiência mística em que se exprime a essência da fé bíblica. Na verdade, existe uma unificação do Deus, do homem com Deus, o sonho originário do homem, mas esta unificação não é confundir-se, um afundar no oceano anônimo do divino, é a unidade que cria amor, na qual ambos, Deus e o homem, permanecem eles mesmos, mas tornando-se plenamente uma coisa só. Aquele, porém, que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Um só espírito, de São Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Como vimos, a primeira novidade da fé bíblica consiste na imagem de Deus. A segunda, essencialmente ligada a ela, encontramos-la na imagem do homem. A narração bíblica da criação fala da solidão do primeiro homem. Adão, querendo Deus pôr ao seu lado um auxílio, dentre todas as criaturas, nenhuma pode ser para o homem aquela ajuda de que necessita. Apesar de ter dado nome a todos os animais selvagens e a todas as aves, integrando-os assim no contexto da sua vida, então, de uma costela do homem, Deus plasma a mulher. Agora Adão encontra a ajuda de que necessita. Esta é realmente osso dos meus ossos e carne de minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Na base desta narração, é possível entrever concepções semelhantes às que aparecem, por exemplo, no mito referido por Platão, segundo o qual o homem originariamente era esférico, porque completo em si mesmo e autossuficiente. Mas, como punição pela sua soberba, foi dividido ao meio por Zeus, de tal modo que agora sempre anseia pela outra sua metade e caminha para ela a fim de reencontrar sua globalidade. Na narração bíblica não se fala de punição, porém a ideia de que o homem de algum modo esteja incompleto,
constitutivamente a caminho a fim de encontrar no outro a parte que falta para sua totalidade, isto é, a ideia de que só na comunhão com outro sexo possa tornar-se completo. Está sem dúvida presente. E deste modo a narração bíblica constitui uma profecia sobre Adão. Por este motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aqui há dois aspectos importantes. O primeiro, o Eros está de certo modo enraizado na própria natureza do homem. Adão anda à procura e deixa o pai e a mãe para encontrar a mulher. Só no seu conjunto é que representa a totalidade humana, tornam-se uma só carne. Não menos importante é o segundo aspecto, numa orientação baseada na criação. O Eros impele o homem ao matrimônio. Há uma ligação caracterizada pela unicidade e para sempre. Deste modo, e somente assim, é que se realiza sua finalidade íntima. A imagem do Deus monoteísta corresponde ao matrimônio monogâmico. O matrimônio baseado num amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo e vice-versa. O modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano. Esta estreita ligação entre o Eros e o matrimônio da Bíblia quase não encontra paralelos literários fora da mesma. Jesus Cristo, o amor encarnado de Deus. Apesar de termos falado até agora prevalentemente do Antigo Testamento, já se deixou clara a íntima compenetração dos dois testamentos como única escrita da fé cristã. A verdadeira novidade do Novo Testamento não reside em novas ideias, mas na própria figura de Cristo, onde dá carne e sangue aos conceitos. O incrível realismo. Já no Antigo Testamento, a novidade bíblica não consistia simplesmente em noções abstratas, mas na ação imprevisível, de certa forma inaudita, de Deus. Esta ação de Deus ganha agora a sua forma dramática devido ao fato de que em Jesus Cristo o próprio Deus vai atrás da ovelha perdida, a humanidade sofredora e transviada. Quando Jesus fala nas suas parábolas do pastor que vai atrás da ovelha perdida, da mulher que procura a dracma, do pai que sai ao encontro do filho pródigo e o abraça, não se trata apenas de palavras, mas constitui explicação do seu próprio ser e agir na sua morte de cruz. Cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. O homem da sua forma mais radical. O olhar fixo no lado trespassado de Cristo, de que fala João, compreende o que serviu de ponto de partida a esta carta encíclica. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. É lá que essa verdade pode ser contemplada, e começando de lá, pretende-se agora definir em que consiste o amor. A partir daquele olhar, o cristão encontra o caminho do seu viver e amar. Jesus deu a este ato de oferta uma presença duradoura através da instituição da Eucaristia durante a última ceia. Antecipa sua morte e ressurreição entregando-se já naquela hora aos seus discípulos, no pão e no vinho, a si próprio, ao seu corpo e sangue como novo maná. Se o mundo antigo tinha sonhado que, no fundo, o verdadeiro alimento do homem, aquilo de que este vive enquanto homem, era o Logos, a sabedoria eterna, agora este Logos tornou-se verdadeiramente alimento para nós, como amor. A Eucaristia arrasta-nos no ato oblativo de Jesus. Não é só de modo estático que recebemos o Logos encarnado, mas ficamos envolvidos na dinâmica da sua doação. A imagem do matrimônio entre Deus e Israel torna-se realidade de um modo anteriormente inconcebível. O que era um estar na presença de Deus torna-se agora, através da participação na doação de Jesus, comunhão no seu corpo e sangue, torna-se união. A mística do sacramento, que se funda no abaixamento de Deus até nós, é de um alcance muito diverso e conduz muito mais alto do que qualquer mística elevação do homem poderia realizar. Temos agora de prestar atenção a um outro aspecto. A mística do sacramento tem um caráter social,
porque na comunhão sacramental eu fico unido ao Senhor como todos os demais comungantes. Abre aspas, uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, fecha aspas, diz São Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. A união com Cristo é ao mesmo tempo união com todos os outros aos quais ele se entrega. Eu não posso ter Cristo só para mim, posso pertencer-lhe somente unido a todos aqueles que se tornaram ou tornarão seus. A comunhão tira-me para fora de mim mesmo, projetando-me para ele, e deste modo também para a união com todos os cristãos. Tornamo-nos um só corpo, fundidos todos numa única existência. O amor a Deus e o amor ao próximo estão agora verdadeiramente juntos. O amor encarnado atrai-nos todos a si. Assim se compreende porque o termo ágape se tenha tornado também um nome da Eucaristia. Nesta ágape de Deus vem corporalmente a nós, para continuar a sua ação em nós e através de nós. Só a partir desta fundamentação cristológico sacramental é que se pode entender corretamente o ensinamento de Jesus sobre o amor. A passagem que ele faz, realizar da lei e dos profetas ao duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo, a derivação de toda a vida da fé, da centralidade deste preceito não é uma simples moral que possa depois subsistir autonomamente ao lado da fé em Cristo e da sua realização no sacramento. Fé, culto e etos compenetram-se mutuamente com uma única realidade que se configura no encontro com a ágape de Deus. Aqui, a habitual contraposição entre culto e ética simplesmente desaparece. No próprio culto, na comunhão eucarística, está contido o ser amado e o amar, por sua vez, os outros. Uma Eucaristia que não se traduza em amor concretamente vivido é em si mesma fragmentária. Por outro lado, como adiante havemos de considerar de modo mais detalhado, o mandamento do amor só se torna possível porque não é mera exigência. O amor pode ser mandado porque antes nos é dado. É a partir deste princípio que devem ser entendidas também as grandes parábolas de Jesus. O rico avarento implora, no lugar do suplício, que os seus irmãos sejam informados sobre o que acontece a quem levianamente ignorou o pobre que passava necessidade. Jesus recolhe, por assim dizer, aquele grito de socorro e repete-o para o acautelar e reconduzir ao bom caminho. A parábola do bom samaritano leva a dois esclarecimentos importantes. Enquanto o conceito de próximo até então se referia essencialmente aos concidadãos e aos estrangeiros que se tinham estabelecido na terra de Israel, ou seja, a comunidade solidária de um país e de um povo, agora este limite é abolido. Qualquer um que necessite de mim e eu possa ajudá-lo é o meu próximo. O conceito de próximo fica universalizado, sem deixar, todavia, de ser concreto. Apesar da sua extensão a todos os homens, não se reduz à expressão de um amor genérico e abstrato em si mesmo, pouco comprometedor, mas requer o meu empenho prático aqui e agora. Continua a ser tarefa da Igreja interpretar sempre de novo esta ligação entre distante e próximo na vida prática dos seus membros. É preciso, enfim, recordar de modo particular a grande parábola do juízo final, onde o amor se torna critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a inutilidade de uma vida humana. Jesus identifica-se com os necessitados, famintos, sedentos, forasteiros, nus, enfermos, encarcerados. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 40. Amor a Deus e amor ao próximo fundem-se num todo. No mais pequenino, encontramos o próprio Jesus, e em Jesus encontramos Deus. Agora, um último tópico chamado amor a Deus e amor ao próximo.
Depois de termos refletido sobre a essência do amor e o seu significado na fé bíblica, resta uma dupla pergunta a propósito do seu comportamento. A primeira: é realmente possível amar a Deus mesmo sem o ver? E a outra: o amor pode ser mandado? Contra o duplo mandamento do amor, existe uma dupla objeção que se faz sentir nessas perguntas. Ninguém jamais viu a Deus. Como poderemos amá-lo? Mas o amor não pode ser mandado. É, em definitivo, um sentimento que pode existir ou não, mas não pode ser criado pela vontade. A Escritura parece dar o seu aval à primeira objeção, quando afirma: se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao que vê, como pode amar a Deus que não vê? 1 João capítulo 4, versículo 20. Este texto, porém, não exclui de modo algum o amor de Deus como algo impossível. Pelo contrário, em todo o contexto da primeira carta de João, agora citada, tal amor é explicitamente requerido. Nela se destaca o nexo indivisível entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Um exige tão estreitamente o outro que a afirmação do amor a Deus se torna uma mentira. Se o homem se fechar ao próximo ou inclusive o odiar, o citado versículo joanino deve antes ser interpretado no sentido de que o amor ao próximo é uma estrada para encontrar também a Deus, e que o fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus. Com efeito, ninguém jamais viu a Deus tal como ele é em si mesmo, e contudo Deus não nos é totalmente invisível, não se deixou ficar pura e simplesmente inacessível a nós. Deus amou-nos primeiro, como diz a carta de João citada. E este amor de Deus apareceu no meio de nós, fez-se visível quando ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Deus fez-se visível. Em Jesus podemos ver o Pai. Existe um efeito, uma múltipla visibilidade de Deus na história de amor que a Bíblia nos narra. Ele vem ao nosso encontro, procura conquistar-nos até a última ceia, até o coração trespassado na cruz, até as aparições do ressuscitado e as grandes obras pelas quais ele, através da ação dos apóstolos, guiou o caminho da igreja nascente. Também na sucessiva história da igreja, o Senhor não esteve ausente. Incessantemente veio ao nosso encontro, através de homens nos quais ele se revela, através da sua palavra, nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Na liturgia da igreja, na sua oração, na comunidade viva dos crentes, nós experimentamos o amor de Deus, sentimos a sua presença e aprendemos, deste modo também, a reconhecê-la na nossa vida cotidiana. Ele amou-nos primeiro e continua a ser o primeiro a amar-nos. Por isso também nós podemos responder com amor. Deus não nos ordena um sentimento que não possamos suscitar em nós próprios. Ele ama-nos, faz-nos ver e experimentar o seu amor, e desta antecipação de Deus pode, como resposta, despontar também em nós o amor. No desenrolar deste encontro, revela-se com clareza que o amor não é apenas um sentimento. Os sentimentos vão e vêm. O sentimento pode ser uma maravilhosa centelha inicial, mas não é a totalidade do amor. Ao início, falamos do processo das purificações e amadurecimentos, pelas quais o Eros se torna plenamente ele mesmo. Se torna amor no significado cabal da palavra. É próprio da maturidade do amor abranger todas as potencialidades do homem e incluir, por assim dizer, o homem na sua totalidade. O encontro com as manifestações visíveis do amor de Deus pode suscitar em nós o sentimento de alegria, que nasce da experiência de ser amados. Tal encontro, porém, chama em causa também a nossa vontade e o nosso intelecto. O reconhecimento do Deus vivo é um caminho para o amor, e o sim da nossa vontade a ele une intelecto, vontade e sentimento no ato globalizante do amor. Mas isto é um processo que permanece continuamente em caminho. O amor nunca está concluído e completado. Transforma-se ao longo da vida, amadurece e por isso mesmo permanece fiel a si próprio. Idem veli atiki idem noli. Querer a mesma coisa e rejeitar a mesma coisa é, segundo os antigos, autêntico conteúdo do amor. Um tornar-se semelhante ao outro que leva à união do querer e do pensar. A história do amor entre Deus e o homem consiste precisamente no fato de que esta comunhão de vontade
cresce em comunhão de pensamento e de sentimento, e assim o nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. A vontade de Deus deixa de ser para mim uma vontade estranha que me impõe de fora os mandamentos, mas é a minha própria vontade, baseada na experiência de que realmente Deus é mais íntimo a mim mesmo de quanto o seja eu próprio. Cresce então o abandono em Deus e Cresce então o abandono em Deus e Deus torna-se a nossa alegria. Revela-se assim como possível o amor ao próximo, no sentido enunciado por Jesus na Bíblia. Consiste precisamente no fato de que eu amo em Deus e com Deus a pessoa que não me agrada ou que nem conheço sequer. Isto só é possível realizar-se a partir do encontro íntimo com Deus, um encontro que se tornou comunhão de vontade. Chegamos mesmo a tocar o sentimento. Então aprendo a ver aquela pessoa já não somente com os meus olhos e sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo. O seu amigo é meu amigo, para além do aspecto exterior do outro. Dou-me conta da sua expectativa interior, de um gesto de amor, de atenção, que eu não lhe faço chegar somente através das organizações que disso se ocupam, aceitando-o talvez por necessidade política. Eu vejo com os olhos de Cristo e posso dar ao outro muito mais do que as coisas externamente necessárias. Posso dar-lhes o olhar de amor que ele precisa. Aqui se vê a interação que é necessária entre o amor a Deus e o amor ao próximo, de que fala com tanta insistência a primeira carta de João. Se na minha vida falta totalmente o contato com Deus, posso ver no outro sempre e apenas o outro e não consigo reconhecer nele a imagem divina. Mas se na minha vida negligencio completamente a atenção do outro, importando-me apenas com ser piedoso e cumprir os meus deveres religiosos, então definha também a relação com Deus. Neste caso, trata-se de uma relação correta, mas sem amor. Só a minha disponibilidade para ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe amor é que me torna sensível também diante de Deus. Só o serviço ao próximo é que abre os meus olhos para aquilo que Deus faz por mim e para o modo como Ele me ama. Os santos, pensemos por exemplo na Beata Teresa de Calcutá, auriram a sua capacidade de amar de modo sempre renovado do seu encontro com o Senhor Eucarístico. E vice-versa, este encontro ganhou o seu realismo e profundidade precisamente no serviço deles aos outros. Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis, constituem um único mandamento, mas ambos vivem do amor preveniente com que Deus nos amou primeiro. Deste modo, já não se trata de um mandamento que do exterior nos impõe o impossível, mas de uma experiência do amor proporcionada do interior, um amor que, por sua natureza, deve ser ulteriormente comunicado aos outros. O amor cresce através do amor. Amor é divino porque vem de Deus e nos une a Deus, e através deste processo unificador, transforma-nos em um nós, que supera as nossas divisões e nos faz ser um só, até que, no fim, Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28.